Olá, nós estamos aqui na Dermatos Clínica com a doutora Daniela Ribeiro e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal para ser discutido no inverno, que é a depilação a laser. Doutora Daniela, um prazer te receber novamente aqui no programa. Prazer, Nick. É sempre um prazer estar com você. Inverno é a época ideal para depilação a laser, né, doutora? Como é que funciona a depilação a laser? Sem dúvida, essa é a melhor época, porque o laser, ao contrário desses outros aparelhos para depilação, como a luz pulsada e entre outros tipos de eletrólise, ele age especificamente no folículo piloso, que onde ele absorve a melanina. Ou seja, quanto mais escuro o pelo, melhor para o laser funcionar, vamos dizer assim. Ele é bem específico para a melanina. Então, o inverno é a época que geralmente as pessoas não estão tão bronzeadas e com isso o laser vai agir somente no pelo e não na pele, né? Facilitando todo esse processo, ou seja, menos chance de você ter um efeito adverso, como por exemplo uma queimadura na pele, e o resultado é melhor porque a gente pode usar uma potência maior para essa pele, né? E com uma eficiência melhor no tratamento. Fica pronta para o verão também, né? Exatamente. Doutora, quantas sessões são necessárias e quais são as áreas que podem ser tratadas? O corpo todo pode ser tratado com laser. A gente vê, às vezes, alguns lugares assim diferentes que a gente não imagina que a pessoa queira, às vezes, tirar, por exemplo, pelos das mãos, né? Às vezes, dentro da orelha, por exemplo, é uma região que pode ser tratada também. E, em média, se faz em torno de 6 sessões, tá? Mas uma vez por mês, então você vai levar em torno de 6 meses para fazer o tratamento, né? O intervalo entre 1 a 2 meses. Mas isso vai depender de pessoa para pessoa, do tipo de pelo, né? Isso é muito variável. Exatamente, quantidade de pelo é muito variável, vai variar de pessoa para pessoa. Então não há um limite do número de sessões que você possa fazer. Você vai fazendo até ter um resultado satisfatório no teu tratamento. Em média 6 sessões, nós estamos em julho, então seria o momento ideal para em dezembro estar pronta com as sessões. Exatamente, a partir já normalmente da terceira sessão já se percebe uma boa redução dos pelos, tá? À medida que a gente vai fazendo sempre as primeiras sessões, você tem um resultado até melhor, onde você perde a grande maioria dos teus pelos. Depois, no final, você já vai tendo são aqueles pelos mais resistentes. Então, entre uma sessão e outra, a média de diminuição é um pouco menor. Quais são os cuidados antes, né? Pré e pós a sessão e durante a sessão também? O cuidado principal é não estar bronzeada, né? Tem algumas particularidades, não pode fazer gestante ou pessoas que estejam em uso de determinadas medicações, que não é ideal que você faça. Mas fora isso, não há um cuidado muito maior, só não pode realmente estar bronzeada. O que a gente pede é sempre, né, para a pessoa, pegou sol nos últimos 15 dias, mas tem gente que não fala a verdade, mas aí vai da nossa perspicácia perceber que existe um certo bronzeado ali. Por quê? Porque aí existe um risco real de queimadura. Você pode fazer hoje o laser numa pele eventualmente bronzeada ou numa pele morena, desde que se regule o aparelho. Os aparelhos mais modernos, eles têm regulagens para esse tipo de pele, mas você tem que saber previamente para poder ajeitar o aparelho, né? Pode mentir para o médico, não. Não pode mentir. Mas assim, durante é muito tranquilo. Hoje em dia dói ainda um pouquinho, mas não é nada impossível, porque a gente tem um aparelho resfriador, que ele é um gelinho que vai gelando a pele, então você quase não sente aquela dor do laser, né? E pós, você não pode pegar sol nos 15 dias posteriores, não arrancar as casquinhas, fica uma leve casquinha no local. Mas hoje também isso melhorou com os aparelhos mais novos, você não tem aquele monte de casca inchado que ficava antigamente, né? Então já é uma casca muito mais levinha, as pessoas às vezes muitas acabam viajando logo depois de fazer a sessão e caso a pessoa não consiga concluir seu tratamento nesse período, ela pode concluir, interromper e depois reiniciar o seu tratamento, caso necessário. Doutora, e depois, como funciona a manutenção? A pessoa está livre dos pelos para sempre? Como é que funciona esse ponto? Não, isso é uma coisa que às vezes a gente até vê em cartazes, né, em outdoors, mas isso não é verdade, tá? A depilação a laser, ela não é uma depilação definitiva, é o que a gente chama uma depilação prolongada, tá?
a grande maioria dos pelos dificilmente vai voltar. Mas, às vezes, os pelos que ficaram mais fininhos, diminuíram a quantidade, eles podem, a longo prazo, e principalmente podem vir pelos novos por questões hormonais. Então, o ideal é que se faça uma sessão de manutenção por ano. Bem tranquilo. Super tranquilo. Tem pacientes, às vezes, que fazem a cada 2 anos, aí vai depender da necessidade. O ideal é que se faça um por ano, porque aí você evita que realmente voltem a grande maioria dos pelos. A tranquilidade de estar depilada 12 meses por ano. Isso é muito bom, principalmente face, pelo risco de você às vezes manchar, né, com uma eventual depilação. Pessoas que têm tendência a ter pelo encravado, homem tem muito na barba, então é uma época muito boa para isso, e os homens já aderiram muito à depilação a laser também. Isso é interessante, né? Exatamente. Tem homens, tem áreas a serem tratadas nas costas, por exemplo, assim, eu acho muito legal. Eu acho que hoje existe aquela tendência que ninguém quer muito mais pelo, né? Então, antes era uma coisa muito feminina, mas hoje a gente vê que muitos homens fazem e adoram o processo e não largam mais. Vamos ver que eles estão vaidosos, né, doutora? A gente está vendo aqui nas cenas, né, que é bem tranquila a sessão. A sessão é muito tranquila, assim, em geral. Claro, isso vai depender também da sensibilidade de cada um. Tem gente que sente um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu acho que pela comodidade, né, do procedimento. Então, hoje, uma axila, você faz esse procedimento em 15 minutos, né, uma virilha em torno de 20. Então, é um procedimento relativamente rápido, né, a dor é bem suportável, né, eu sempre costumo dizer assim, quem fala que dói hoje é porque não conheceu na época que eu fiz a minha depilação a laser, que foram alguns aninhos atrás, uns 10 anos pelo menos, e realmente doía assim, vamos colocar umas 200% a mais do que é hoje, né? Hoje é muito tranquilo, então eu acho que é bem tolerável. Muito obrigada, doutora, pela entrevista, e até a próxima. Até a próxima, Nick.